Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. É um vídeo, mais um dia, mais um vídeo de uma série que eu venho fazendo, onde eu troco ideia e falo sobre algumas coisas que vêm acontecendo comigo, com minha família, nesse processo que nós estamos vivendo. Para quem não sabe, a gente saiu do Brasil há 3 anos e estamos morando na Europa, mais precisamente em Portugal. E eu venho falando algumas coisas em relação a essa caminhada nossa. E lidar com pessoas é bem difícil. E eu tô me incluindo nessa. Não tô tirando o corpo fora, não. Mas é difícil demais, assim. E não tem jeito, porque faz parte da caminhada de todo mundo lidar com pessoas, passar por pessoas, e seja no trabalho, na família, no dia a dia, você está sempre lidando com pessoas, né? E é engraçado que é algo comum, mas ao mesmo tempo que é comum, é difícil pro ser humano. Nesse processo a gente potencializou isso, né? Porque a gente foi obrigado a lidar com pessoas de outra cultura, de outras culturas, né? Porque aqui em Portugal é um país que tem muitos imigrantes e tal. E a gente precisou conhecer, entender essas culturas, ainda está nesse processo, né? Perceber como essas pessoas são dentro da cultura delas em relação aos nossos costumes também. É bem difícil, bem difícil. Mas também dentro de casa, com sua família, também são pessoas, né? E a gente está o tempo todo. Eu acredito que a gente precisa estar o tempo todo buscando conhecimento em relação a isso, para que sempre seja melhor. Esse dividir de espaço no mundo inteiro com outras pessoas, né? E é difícil, eu vejo. Tem pessoas que não têm paciência, não conseguem abrir para outra pessoa, para outras ideias, não conseguem nem dialogar porque você é muito diferente dela, então ela não consegue, ela na verdade te vê como uma ameaça. E a gente tem vivido muito isso aqui em relação, por ser imigrante, né? Das pessoas nos enxergarem como algum tipo de ameaça, assim. E é um pouco estranho, a gente nunca tinha vivido isso, mas a gente sente no dia a dia, assim, no olhar, falas, ironias, e um tratamento estúpido, grosseiro, diretamente, assim. Até em relação ao vídeo anterior que eu falei sobre, se você souber o caminho que você vai percorrer para conquistar as suas coisas, se você souber antes todo esse caminho, é capaz de você desistir. Então é melhor você focar só no próximo passo, porque realmente o caminho é doído. Então tem situações que eu vivi aqui diretamente com pessoas que, se eu soubesse antes, eu não acharia que não faz sentido um ser humano passar por isso. Então realmente lidar com pessoas é difícil, mas ao mesmo tempo é mágico, porque você buscando conhecimento em relação a isso, você consegue enxergar coisas e situações que vão fazer daquele momento ali, você consegue enxergar aquele momento ali como um momento de aprendizado também, ou um momento de entender um pouco mais sobre o ser humano. Já aconteceu, tipo, tinha uma pessoa aqui que, eu não sei porquê, mas ela era uma pessoa muito grosseira, estúpida, e a sensação que eu tinha é de que ela me odiava, assim, porque a chance que ela tinha, ela entrava num lugar, assim, que não fazia sentido, de ódio, de raiva, de humilhação, de querer. Mas eu fui um cara que sempre busquei muito conhecimento em relação a isso, e eu agia como eu acredito e como eu acreditava naquele momento que eu deveria agir.
engraçado que hoje essa pessoa, quando me vê, a gente não tem mais muito contato, mas às vezes a gente se encontra e ela faz questão assim de falar comigo e falar de uma forma doce, mansa, e eu sinto ali que essa pessoa criou algum laço ali comigo, mesmo eu agindo de uma forma totalmente ao contrária do que ele esperava, que é o do conflito, que eu sempre priorizo o fugir do conflito. E, e, e fugir do conflito, né? E com isso eu vi que alguma coisa aconteceu que mudou, assim. E hoje, toda vez que a gente se encontra, ele faz questão de vir falar comigo. Ele levanta de onde ele estiver. A última vez foi um jantar. A gente foi assim. Eu tava no jantar com alguns colegas e tal. Eles chamam de quinta aqui, né? Que é como se fosse um lugar de festas, assim, de casamento, essas coisas. Eles chamam de quinta. Era um jantar e tal. E ele. Eu vi que ele tava lá presente, mas eu não por conta dessa agressividade toda nessa relação, eu não gerei nenhum tipo de relação com ele, mas ele fez questão, saiu lá da mesa dele, e não precisava ter feito. Eu não tenho rancor nenhum porque eu não guardo essas coisas, e veio falar comigo, eu recebi super bem, assim, falou de uma forma doce, assim, mostrando que estava feliz em estar me vendo e falando comigo. Mas é isso, é bem difícil, eu sei, é difícil às vezes. Não dá tempo nem de resolver esses conflitos ou de melhorar esses conflitos, porque às vezes a pessoa passa rápido pela nossa vida e passa como um furacão ali. Pra mim essa pessoa era isso, seria isso, assim, e realmente eu tenho muito pouco contato com ele, já faz anos que a gente não se encontra aqui, mas eu sei, eu imagino pra todo mundo que às vezes é dentro de casa, às vezes é na família, né? Esses conflitos e o orgulho, a vaidade faz com que a gente não dê tempo e não acredite na melhora da relação. Mas eu acho que é possível. Eu acredito que é possível, assim, sempre. Isso não quer dizer que você precise conviver com a pessoa, mas acho que você precisa conviver. Eu acredito que dá pra, tirando alguns extremos, né, de violência física, emocional, de algo tóxico ali, claramente tóxico e tal, mas uma relação que é difícil, né? Uma relação vale a pena investir, né? É possível, sabe? É possível. E é conhecimento. Eu vejo que é conhecimento, assim. Você busca conhecer um pouquinho, saber o que fazer, como agir, e ceder um pouco, abrir mão do orgulho, da vaidade, baixar a guarda, porque a gente está sempre em guarda, né? É algo, acho que, como um ser humano de proteção, você está sempre em guarda ali para qualquer tipo de relação. Você baixar a guarda, conseguir enxergar a outra pessoa, ouvir também é muito importante. A gente às vezes só quer falar, né? Principalmente quando a gente consegue buscar conhecimento, então a gente quer sempre trocar, de falar e deixa um pouco de ouvir. Mas eu acho que ouvir é um bom passo, assim. Se colocar no lugar da pessoa e trocar ideias, trocar bastante ideias. Eu acho que é um caminho legal para melhorar qualquer relação, assim. Seja de filho, pai e filho, cônjuge, parceiros, familiares, amigos, colegas. Hoje as relações que eu tenho, assim, que acho que eu vivo mesmo, todas eu tive algum momento de conflito e todas eu tive algum momento de trocação de ideia e que tiveram bons resultados e que hoje fazem parte da minha vida. Acho que nenhuma pessoa que hoje faz parte da minha vida mesmo, desde amigos, familiares, eu não lembro de não ter trocado uma ideia, de não ter tido um conflito, mesmo que mínimo ali, de ideias, conflitos diretos e tal, e da gente resolver com diálogo e hoje ter uma convivência bacana. É isso, por isso essa é a minha ideia. Eu acho possível melhorar sempre as relações humanas que temos e que vale a pena, porque pra mim, acho que eu consegui e que eu vi que valia a pena, são ótimas hoje na minha vida, tá bom? Ó, não deixa de curtir não, é importante porque ajuda pra caramba lá na propagação do vídeo, né, pra outras pessoas. E se quiser comentar alguma coisa, a gente troca uma ideia também.
E é isso. Bom dia, mais um dia. Até mais.